Pré-rodada na área, tudo bem, torcedor? Eu sou Daniel Farias, trazendo aqui uma análise completa do que vai ser essa 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro para Ceará e Fortaleza. A reta final da Série A do Brasileirão está chegando, a gente já está aí nos últimos 10 jogos. Ceará e Fortaleza estão cada um buscando alcançar os seus objetivos. Fortaleza está na zona de rebaixamento, ainda sonha com essa permanência na elite do nosso futebol. Ceará está tentando encaminhar o mais rápido possível essa permanência, e essa rodada vai ser de jogos importantes, começando com o Ceará e Atlético Mineiro, na verdade Atlético Mineiro e Ceará, 4 horas da tarde deste sábado, jogo lá na Arena MRV, jogo importante que o Ceará vai buscar somar pontos e tentar encaminhar essa sua permanência. Não vai ser um jogo fácil, jogo fora de casa contra o Atlético Mineiro, joga lá na Arena MRV. Atlético Mineiro, a gente sabe, tem um elenco qualificado, tem grandes jogadores no seu elenco, mas, por outro lado, não vive um bom momento. A equipe está ali abaixo, inclusive, do Ceará na tabela de classificação, é o 15º colocado com 33 pontos. Outro fator importante é que a equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli está dividindo atenções entre Campeonato Brasileiro e também Sul-Americana. Inclusive, nessa última semana, teve jogo de ida na semifinal contra o Independente Del Valle. Na próxima terça-feira, volta a campo também por essa competição. Então, existem dúvidas sobre como vai ser a escalação do Galo para essa partida. O Ceará não tem nada a ver com isso, vai buscar somar 3 pontos importantes. Vem de derrota, perdeu por 2-0 para o Botafogo, então se vê, de certa forma, numa obrigação de buscar um resultado positivo. Para além disso, esse jogo é muito importante também em termos de classificação. O Ceará está na 13ª posição, tem ali 35 pontos, 2 a mais que o Atlético Mineiro, então já se trata de um confronto direto. Afinal de contas, caso o Ceará perca essa partida, ele é ultrapassado pelo próprio Atlético Mineiro. E tem outro fator importante também. Depois dessas últimas rodadas em que o Ceará empatou com o Sport fora de casa, perdeu para o Botafogo na Arena Castelão por 2-0, ele viu a sua distância para a zona de rebaixamento diminuir. Hoje essa distância é de apenas 4 pontos. A depender de como forem os resultados dessa rodada, a distância do Ceará para o Z4 pode cair para apenas 1 ponto, ficaria uma situação realmente um pouco delicada, um pouco complicada, faltando aí 9 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. Para isso, claro, teria que acontecer aí uma combinação de resultados. O Ceará teria que perder para o Atlético Mineiro, o Internacional teria que vencer, o Internacional que enfrenta o Fluminense, e o Santos e Vitória também teriam que vencer. Só para trazer para você que está acompanhando o nosso vídeo, Santos vai enfrentar o Botafogo fora de casa e o Vitória vai enfrentar o Corinthians no Barradão. Então, além da sua partida, o Ceará vai estar também de olho nesses outros jogos da 30ª rodada da Série A do Brasileirão. Mas para não depender de nenhum outro resultado, o que importa ao Ceará é buscar a vitória, né? Para essa partida vai ter alguns problemas na sua escalação. O Ceará que embarcou ontem, sexta-feira, com destino a Belo Horizonte num voo fretado, com alguns desfalques importantes. Zagueiro Marcos Vitor segue de fora, bem como o volante Dieguinho, 2 baixas de peso de 2 jogadores considerados titulares no time do técnico Léo Condé. Então ele vai ter que encontrar soluções alternativas dentro do seu elenco para tentar levar a campo um Ceará qualificado, com a postura aguerrida, para buscar somar esses 3 pontos. O Ceará, caso vença, vai para 38 pontos, pode inclusive ganhar algumas posições na tabela e voltar para o G10, a depender também de outros resultados, mas volta a destacar, se perder, se bobear, pode ficar numa situação um pouco complicada. Então, precisa da vitória. Também no sábado, Fortaleza recebe o Flamengo na Arena Castelão, jogo 7h30 da noite, jogo também pela 30ª rodada, jogo difícil, a gente sabe da força do Flamengo, uma das melhores equipes do futebol brasileiro e também sul-americano, equipe que hoje está ali na vice-liderança da Série A do Brasileirão, empatada com o Palmeiras, está uma disputa muito interessante ali no topo da tabela. As duas equipes têm 61 pontos, inclusive na última rodada tivemos jogo entre as duas equipes e o Flamengo levou a melhor. E agora o Flamengo busca, quem sabe, vencer o Fortaleza para tentar ultrapassar o Palmeiras e assumir a ponta do Campeonato Brasileiro. Mas o Fortaleza não tem nada a ver com isso, está em busca do seu grande objetivo, que é
assegurar a sua permanência na primeira divisão. A situação não é nada fácil. Fortaleza, nessa última rodada, acabou sendo derrotado para o Cruzeiro e viu o Juventude vencer o jogo contra o Red Bull Bragantino, ultrapassar o Fortaleza, que hoje é o vice-lanterna com apenas 24 pontos. Situação complicada, à frente dele está o Juventude com 26, o Vitória também dentro da zona está com 31 pontos, ou seja, 7 pontos a mais que o Fortaleza, e o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Santos, que também tem 31. Teve inclusive aquele jogo entre Vitória e Santos com a vitória da equipe baiana. Então o Fortaleza olha para esse jogo, por mais difícil que ele seja, por mais forte que seja o seu adversário, com um jogo de sobrevivência na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele se colocou numa situação dentro do campeonato onde ele precisa vencer, mesmo que o adversário seja um Flamengo da vida, uma equipe muito forte, que vem de vitória no meio de semana, superou o Racing no jogo de ida da semifinal da Libertadores, mas o Fortaleza precisa vencer, precisa pontuar, tem uma missão muito difícil. O cálculo, que a gente tem feito é de vencer cerca de 7 dos últimos 10 jogos que ele tem pela frente, e claro que os jogos em casa são muito importantes para isso, então o torcedor do Fortaleza vai marcar presença na Arena Castelão na tentativa de empurrar o seu time na busca por essa vitória. Se o Fortaleza conseguir esse resultado positivo, ele ultrapassa o Juventude, a depender, claro, do resultado da equipe gaúcha, que nessa rodada vai enfrentar o Grêmio, confronto ali entre equipes do Rio Grande do Sul, e pode também diminuir a sua distância para sair do Z4, claro, isso dependendo também dos resultados de Vitória e Santos. Para essa partida, o técnico Martim Palermo vai ter alguns problemas, jogadores que estão suspensos, outros que estão lesionados. Centroavante Lucero não vai poder jogar, completou a série de 3 cartões amarelos. Quem também está suspenso é o zagueiro Kusevich, além de outros jogadores que devem seguir. No departamento médico tem João Ricardo, tem também o Matheus Pereira, Lucas Crispim é dúvida, outras peças que estão aí de fora do time do Fortaleza. Por outro lado, tem o retorno de alguns jogadores que voltam depois de cumprir suspensão. Gaston Ávila lá no sistema defensivo, lá na frente tem Bareiro, Daverson, e há uma indefinição acerca de quem será esse ataque titular do Fortaleza. Será que ele opta mais uma vez por escalar um centroavante? Bareiro vai voltar a ser titular? Ou então Daverson? Ou será que o Palermo vai abrir mão desse esquema, vai jogar com 2 jogadores de velocidade, tentando assumir uma postura um pouco mais defensiva, explorando os contra-ataques? São respostas que a gente vai saber 1 hora antes da partida, claro, com transmissão completa da Verdinha. Mas já deu para você entender que são 2 jogos decisivos, 2 jogos importantes, tanto para Ceará como para Fortaleza, uma 30ª rodada que promete muitas emoções, e a gente, claro, espera que com muito sucesso, muitas alegrias para os nossos times cearenses. E depois das partidas, aqui também no YouTube do Jogada, em todos os nossos veículos e plataformas, você vai acompanhar uma repercussão completa de como foi Atlético Mineiro e Ceará, e também Fortaleza e Flamengo na 30ª rodada da Série A do Brasileirão. Então não se esquece de curtir esse vídeo, deixar a sua opinião, seu palpite aqui nos comentários, e também se inscrever e acompanhar tudo que a gente produz aqui nos nossos veículos do Jogada do Sistema Verdes Mares. Até a próxima!